Hariom, minha gente. Nesses 6 anos, atendendo frequentemente, pacientes chegaram até mim com um metabolismo completamente desregulado. E sabe o que eles tinham em comum? O paciente vivia um desequilíbrio que se refletia no sobrepeso, ou baixa autoestima, ou falta de energia, e transtornos de humor como ansiedade e muitas vezes até depressão. A maioria estava cansado, frustrado por ter confiado em métodos equivocados e até mesmo perigosos. E o resultado deles a gente já conhece. Atendi um caso que considero ele meu primeiro paciente de verdade. Posso até dizer que ele é o meu cliente favorito, pois ele é muito persistente e disciplinado. Ele escorrega de vez em quando, erra na dose como todo ser humano, mas a consistência do trabalho dele é impressionante. Essa pessoa, ela vivia uma vida extremamente incerta, desequilibrada e pautada em excessos. Quando trabalhava demais, se recompensava na mesma proporção com comida, bebidas alcoólicas, analgésicos sociais em geral, inclusive aqueles da farmácia, né? E nunca parecia estar feliz consigo mesmo, ou até mesmo com a vida que levava. Essas ações levaram ele a comprometer a saúde física e mental de tal forma que amigos se afastaram. O casamento tão aguardado por ele, pois queria muito formar uma família, se acabou. A angústia de um mercado incerto levou a refletir se valeria a pena acabar com sua saúde para alcançar objetivos sem propósito. Foi aí que ele decidiu fazer uma viagem e foi lá que ele se reconectou, né? O que não quer dizer muita coisa, pois isso gerou muita reflexão, e reflexão sem ação, ela não realiza nada, né? A gente sabe disso já. Basta você perceber que tá tudo ali muito de mão beijada, muita facilidade para acontecer na nossa mente, e o planejamento, ele não suporta tanto o campo de batalha, né? Quando a gente vai colocar isso em prática, é o desespero, né? Mas a gente está aqui para isso, para se desafiar. E foi o que ele resolveu fazer. O desafio maior foi pedir ajuda. E eis que ele veio até mim. E em busca de uma solução urgente, né? Não acho que ele chegou e pensou, vamos passar o resto da vida fazendo isso, porque não foi isso que ele tinha em mente. E eu disse a ele que uma solução urgente comigo não seria possível e que ele teria que encarar alguns desafios para realizar a sua transformação por inteiro. Muita conversa, né? Muito diálogo, vamos dizer assim, muito entendimento, muitas explicações sobre como o trabalho funcionava, e ele aceitou o desafio. E foi aí que eu comecei a falar com ele sobre os elementos que formam o nosso organismo e que esses elementos se encontram no nosso planeta e está em tudo e em todos os lugares, né? E foi aí que eu comecei a conversar com ele sobre as estações do ano, que contém esses elementos também. E em seguida, após assegurar o entendimento de como aplicar esses entendimentos na sua vida, eu comecei a falar do que havia de abundante aqui na Terra, que são os alimentos, aquilo que a gente ingere e que tem um efeito sobre nós. E depois de falar um pouco sobre esses alimentos, eu conversei com ele sobre esses efeitos, né? Uma vez entendido boa parte desses alimentos e desses efeitos, eu conversei um pouco a ele sobre hábitos, né? Principalmente o hábito do sono, que até hoje eu tenho uma dúvida assim, muito pertinente, gostaria até de compartilhar com vocês. Eu nunca sei se eu durmo cedo para acordar cedo ou se eu acordo cedo para dormir cedo, mas eu sei que uma hora a coisa casa e você está naturalmente dormindo cedo, acordando cedo e dormindo cedo. E tudo isso por causa dos elementos químicos que ocorrem, né? A química que ocorre dentro do nosso corpo. Depois de certos horários,
a gente começa a ter sono. E isso vem porque até certo horário a gente não desperta a química da fuga ou luta, né? Bom, voltando aqui ao nosso paciente, e enquanto ele aprendia sobre esses hábitos, né, do dia a dia e tudo mais, ele não podia deixar de se auto-observar enquanto realizava suas ações primordiais. Ele se surpreendeu quando eu disse a ele que tudo que ele colocava para dentro do seu corpo causava um efeito. E esse efeito gerava consequências. E é sobre isso que se tratava a sua transformação. A grande causa dele estar daquele jeito era por causa das suas escolhas. E foi aí que ele percebeu que não sabia escolher, porque havia escolhido atalhos e não o conhecimento. Conhecimento, gente, é aquilo que transformamos em sabedoria, pois foram longos 2 anos de mentorias e experiências até chegarmos a um ponto de equilíbrio, né? Então veja que o processo só de introdução ele é longo. E dali o paciente viu que estava no caminho certo, porque tudo que foi oferecido a ele como conhecimento e ele colocou na prática, gerou sabedoria, pois nós seres humanos aprendemos muito sobre o que os outros esperam de nós e nunca sobre o que nós esperamos de nós mesmos. Então a experiência desses 2 anos foram realmente um autêntico autoconhecimento. O desafio primordial vem depois que você conhece aquilo que você consegue palpar, né? Explicar a ele que a manga é doce, azeda, né? Que o feijão tem um sabor doce, que tem um efeito no estômago de sabor doce, porém ele é um pouco amargo, mas você pode considerar ele como um sabor doce também. Não é à toa que os carboidratos são de sabor doce, né? De certa forma, eles geram um efeito no nosso corpo. Então, foi que eu comecei a explicar a ele sobre aquilo que ele não conseguia ver, mas ele conseguia sentir. A partir disso, eu tive que explicar a ele algo mais difícil ainda, que está na nossa mente, né? Ela está ali, né? Porque ela alcança qualquer lugar, ela penetra em qualquer lugar e ela está em qualquer lugar que você coloque a sua atenção. E foi a partir disso que o autoconhecimento começou a ter um refinamento. Foi quando eu expliquei a ele, numa frase muito simplória, que até eu hoje continuo tendo muitas dúvidas sobre elas, né? Ela diz o seguinte: o outro não existe. E quando eu disse isso a ele, ele não entendeu nada de primeira. Óbvio, ninguém entende. Mas foram mais 1 ano explicando para ele como ele poderia desenvolver o conhecimento sobre esse ser que existia dentro dele e que esse ser, ele está num lugar muito profundo dentro de nós, todos nós temos, assim como os elementos externos estão em todos, esse ser, esse elemento sutil, ele também está dentro da gente. E ele não é a nossa mente, né? Ele é um observador, vamos dizer assim. Ele é o observador que observa aquele que está observando. Vamos deixar esse papo para um pouco mais na frente. Os maiores desafios eram de convencer a ele que não tivesse dó de ninguém e principalmente dele mesmo, pois está todo mundo passando pelo que tem que passar, pois se colocaram naquela posição, pois suas escolhas a colocaram lá. Esse foi o momento do perdão verdadeiro.
No momento que o paciente entendeu que ele precisava ter um pouco mais de paciência com ele mesmo, e uma paciência dura, firme, porém leve, né? Imagine que você está desenvolvendo uma espaçonave, né? E você precisa colocar uma armadura nessa espaçonave, né? Uma carenagem nessa espaçonave. Se você quer gastar menos combustível, você precisa de um material de alta resistência, porém muito leve, porque você quer economizar no combustível, você quer economizar no peso dela, porque você aí vai ter uma mobilidade maior. Tudo isso. A gente conversou sobre tudo isso no momento que a gente tratava das transformações, né? A gente estava tentando sair de um Fusquinha e transformar esse piloto de Fusca num Top Gun dos Himalaias, né? Que de lá que vem muito desse conhecimento, né? Pelo menos da base que eu estudei. Então a gente estava tentando transformar ele num Top Gun dos Himalaias, né? Piloto de espaçonave. Apesar de que a gente teve que passar pela fase do caça, né? Onde a gente precisava pegar velocidade numa pista e decolar. Porém, quando a gente se transforma numa espaçonave, a nossa atenção, né, que eu chamo de pista, nesse caso, nessa metáfora, você simplesmente aponta na direção e vai. Se você observar um foguete, ele não precisa de pista para decolar, né? Então, quando a gente vai criando esses upgrades, tudo vai ficando mais objetivo, mais prático, né? Então, no momento que ele percebeu, né, que ele precisava de tantas transformações, eu tive que convencer ele de que para isso acontecer ele não tinha que ter pena dele mesmo. Ele precisava parar de se lamentar pelo que ele cometeu a si e aos outros em volta dele, e que começasse a entender e estudar mais as causas do porquê ele cometeu esses atos contra si mesmo. Porque o perdão é algo que começa com nós, né? A gente primeiro se perdoa e esse perdão começa a transbordar por nós, né? Então, além de trabalhar nas causas, seria preciso entender a maior delas, o porquê dele ter se colocado aonde ele se colocou. E eu expliquei a ele que a única forma dele perceber tudo isso é que ele teria que permitir que a divindade mergulhasse e desse um mergulho profundo da sua cabeça, né, da superfície da sua cabeça até o seu coração, para que ele começasse a vibrar um amor divino, né? E que através desse amor divino, né, através dele como médium, esse amor divino começaria a se transbordar e alcançar todos à sua volta, né? Então, disse a ele: pense bem nesse conselho, não saia por aí querendo mudar o mundo, mude você e nada mais precisará mudar. E foi então que perguntei a ele: você confiaria em você? Como você pode habitar esse lugar se você não consegue nem apreciar os simples prazeres da vida? Foi um momento difícil, onde eu tive que colocar ele na parede, porque havia muita desconfiança do método, de como aquilo estava acontecendo na vida dele. Quando ele conversava com outras pessoas, as outras pessoas diziam a ele que não era bem por aí,
que não foi assim, que com aquela pessoa foi diferente, que no caminho dela ela podia fazer isso, podia fazer aquilo, né? E aquilo não batia com o que ele estava vivendo, né? Mas foi então que, com muita persistência da minha parte, da parte dele também, e com muito perdão, porque se ele não soubesse perdoar ou não tivesse aprendido a perdoar, talvez ele não tivesse me perdoado e nem se perdoado pelas escolhas que ele fez naquele momento. Naquele momento, ele escolheu se colocar num deserto. Ele decidiu atravessar um deserto, assim como tem a metáfora na Bíblia, né? Era um lugar onde ele estava cada dia mais sozinho, num calor escaldante e sem uma perspectiva de sair daquele lugar. Mas eu, como terapeuta, o coloquei lá, de certa forma. Até porque falamos no início que ele quem se colocou naquele lugar, né? Ele veio até mim e foi uma jornada muito bonita. Vamos continuar, né? Foi nesse lugar quente, árido, que ele percebeu que sem Deus no coração, sem entender a espiritualidade e o universo, as energias que estão no entorno, nada do que ele tentasse seria possível alcançar. E disse a ele que não se preocupasse mais, pois o que aconteceu com ele já ocorreu antes, pode acontecer de novo, seja com ele ou com outra pessoa. E ele não seria o único que iria passar por isso. Outros viriam, né? Outros virão até. E aconteceu diversas vezes na vida dele. Só que ele não estava nem um pouco consciente de que aquilo já estava acontecendo, né? Que ele nem percebeu. Mas agora essa consciência, que a princípio veio com um certo desespero, era o que faltava para a transformação ocorrer. E ele, ainda meio desesperado e tonto de tanto caminhar pelo conhecimento, teve que ouvir de mim dezenas de vezes: você tem uma escolha, pois todos os dias morremos junto com o dia que acaba diante dos nossos olhos e na manhã seguinte renascemos para uma nova oportunidade. Se você se agarrar a essa oportunidade o máximo de dias possíveis, ou até todos os dias que virão de agora em diante, eu te prometo uma vida abundante e repleta de amor. Tive a oportunidade de ver de muito perto uma pessoa transformar suor em sucesso. Foi algo único na minha vida. Eu sei que vai parecer estranho o que eu disse a ele, né? Até para vocês, mas eu disse a ele que as pessoas iriam se afastar dele, elas iriam falar dele e sugerir absurdos, mas que estava tudo bem, pois eles não sabiam o que ele estava vivendo. Bom, no futuro, todos irão almejar sua conquista, mas quase ninguém estará disposto a percorrer o caminho que você percorreu e a pagar o preço que você pagou por essa conquista. Então eles chamarão de sorte. Vão dizer que é porque você tem dinheiro, enfim, toda aquela balela que você já escutou, até mesmo você dizer. E eles vão dizer que foi qualquer outra coisa menos uma conquista. Porém, você vai estar mais maduro, e isso será demonstrado pelas suas oscilações, que serão mais curtas. O pêndulo, que de um lado tem a ansiedade, o excesso de futuro, e do outro a tensão, é o excesso de passado, e que ao centro se encontra a paz e o bliss, tenderá ao centro com mais facilidade. Você estará mais profundo dentro de si,
e, por isso, menos explosivo do lado de fora. Em que sentido? Ele perguntou. Imagine um pêndulo, eu disse a ele. Normalmente, as pessoas pensam que esse pêndulo possui de um lado a felicidade, a alegria, a paz e bliss, e do outro lado a tristeza, a raiva, medo, angústia e torpor. Quando que, na verdade, esse pêndulo possui de um lado os sentimentos negativos e do outro os sentimentos positivos. E à medida que você se afasta do centro, mudam as intensidades desses sentimentos positivos e negativos. A paz e o bliss estão no centro. Próximo ao centro é onde se encontram os sentimentos com equilíbrio e moderação. À medida que você se afasta do centro, esses sentimentos também se afastam do equilíbrio e da moderação. Simples assim, né? Mas simples não quer dizer que é fácil. Porque a alegria, quando se afasta do centro, se torna euforia. O medo, quando se afasta do centro, por outro lado, se torna pânico, por exemplo. Né? E por aí vai. E por fim, eu disse a ele que ele ia começar a perceber que ao invés de estar adicionando mais anos à sua vida, ele estaria adicionando mais vida aos seus anos. E você acha que isso sossegou o coração dele? De jeito nenhum, gente. Ele veio me perguntar, muito preocupado, depois de alguns dias de ter ouvido essa máxima, né, que ele ainda tinha dúvidas sobre os seus excessos, né, que aquilo ia voltar, que aquilo podia reaparecer, que aquilo podia se tornar mais forte porque ele tinha mais força e diante da lei da ação e da reação, aquilo viria mais forte para ele. E eu falei a ele que não se preocupasse, né? Ele não se preocupasse com a força do que viria, porque ele saberia seguir o caminho de volta, caso ele se perdesse. E ele não ia precisar de mais ninguém para estar carregando ele para cima e para baixo, porque ele procurou o caminho com muita verdade, né? Com muita entrega. E aquilo tem um valor na busca de alguém pelo autoconhecimento que não existe em lugar nenhum. É inexplicável você tentar explicar a uma pessoa que aquela energia que um dia foi construída ali e que você dá luz a ela todos os dias com as suas práticas, com os seus bons hábitos, nutrindo ela cada vez mais, aquilo ali cria uma força constante, de momento constante, né? O momento é aquela força vezes uma distância, quer dizer, uma caminhada, né? Com muita força, aquilo gera uma energia que não para de acontecer tão simples assim. Mas é óbvio que eu expliquei para ele de uma forma mais simples, né? Que a partir do momento que ele começasse a caminhar pelo conhecimento e do autoconhecimento, esses excessos iriam se diluir também, né? Eles vão se enfraquecendo, né? O que é importante ressaltar, que foi importante dizer para esse paciente, é que os atalhos denotam o apressado. Aquele que procura por atalho, que não quer investigar o que está acontecendo verdadeiramente consigo mesmo, que não quer conversar sobre o assunto. Aquele que tem pressa para voltar de novo para o jogo, né? Aquele que não quer interagir com as suas dores e com os seus momentos, né? Aquele realmente a gente não tem como ajudar, mas aquele que mergulha em si, que está disposto a conhecer o seu melhor e o seu pior, aquele sim vai ter sucesso, né? Porque afinal, né, gente, que pressa é essa de chegar até o final que a gente tem, né? Enquanto a gente podia estar aqui aproveitando mais e mais cada dia. E você acha que isso acalmou o coração dele? De jeito nenhum. Até que um dia eu disse a ele assim: meu irmão, você não precisa dizer o seu lado da história a todo momento, porque o tempo dirá.
Muito obrigado e até a próxima. Hariom.